Vou pegar outra. Esse aqui também é mal contado. Fica na mão, vai ficar zoado. Pega na mão. Pega esse aqui? Bom dia. As crianças vão até 10 anos, acho que estão saindo já, né? Eu só vou dar um aviso para vocês. Sábado, dia 4, às 5h30, a gente vai ter assembleia aqui, tá? Para os membros da igreja. Então, você está convocado, tá bom? É um dia tão importante quanto o culto, tá? Que a gente vai estar passando algumas coisas sobre a igreja, prestando conta sobre tudo que foi gasto. É a primeira assembleia que a gente vai fazer nesse lugar, né? Então, vai ser uma bênção. Que Deus possa nos... E se você é membro da igreja, não falte, tá bom? Você que é líder, passa para as células, convocando as pessoas mesmo. Eu sei que tem muita gente de férias e tudo, mas esse é um dia que a gente precisa estar na igreja, tá bom? Então, convido todo mundo. Outra coisa é que, acho que a maioria já está sabendo, as filhas da Patrícia já estão aqui, a Patrícia está chegando, tá? Ela deve chegar hoje de noite. E ela vai ficar um tempo aqui até que a poeira baixe lá, né? Era da vontade deles ficar lá, mas foi necessário que eles viessem. Graças a Deus eu quero agradecer as orações de todos vocês e também a colaboração de todos, que eles pudessem vir em segurança. E a gente vê mesmo como que Deus é maravilhoso e cuida, né? Que eles estavam correndo risco lá, mas a igreja ficou e que a gente possa levantar um clamor pela igreja. Eu queria que antes do culto a gente pudesse fazer uma oração por Moçambique e por todo o trabalho que estava sendo desenvolvido ali, aqueles obreiros que ficaram lá de plantão, né? De prontidão. Vamos ficar de pé? Vamos orar, vamos colocar a vida desse nosso povo irmão, né? Nas mãos do Senhor. Pai, eu quero colocar diante do Senhor essa situação que está passando nossos irmãos em Moçambique e aquela nação também, como nação. Quero levantar um clamor, que o Senhor possa cuidar e proteger os seus que estão ali, mas também ter misericórdia daqueles que não te pertencem e pedir como um clamor mesmo que o Senhor cuide. Nós sabemos que nós temos o príncipe da paz, mas é uma paz que às vezes reina no meio da guerra, mas nós pedimos a proteção pelos parentes, pelos amigos, por todos que estão ali, em que realmente, Deus, a Tua mão possa exercer o poder sobre aquele lugar, para trazer pelo menos tranquilidade para aquele povo que está sofrendo nesse momento. Nós sabemos, Deus, como foi falado aqui, que o Senhor é um soberano sobre todas as coisas, e nós clamamos por isso, conhecendo o Teu poder sobre a situação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? A última pregação do ano, né? Eu queria também agradecer à igreja também por isso, estar aqui presente. E hoje eu vou falar sobre um assunto que Deus é ágape. Sabe o que é ágape? Deus é amor. Eu vou falar sobre isso. Tem um livro do Alexander Strauss, o nome dele, Liderando com Amor. Ele conta uma história que o Moody, um grande pregador, evangelista, ele convidou o nome dele é Henry Malhouse, para pregar na igreja dele. Uma série de pregações, né? A semana inteira de pregação, falando sobre um tema que para ele sentia que a igreja precisava crescer nisso. O tema foi amor.
E esse homem pregou segunda-feira sobre João 3,16, terça-feira sobre João 3,16, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado sobre João 3,16. 6 pregações sobre João 3,16. Para quem não conhece João 3,16, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse talvez é o primeiro da maioria, né? O primeiro versículo que o crente decora, o amor de Deus, né? E chegou no domingo, ele abriu a Bíblia e falou para o pessoal: eu procurei um texto para pregar para vocês, pensei e meditei sobre um texto, mas vou pregar sobre João 3,16 de novo. E o filho do Moody, que está falando, contando essa história, porque o livro foi escrito, ele falou que aquelas pregações, e especialmente a última pregação, mexeu muito com o pai dele. A visão que ele tinha com relação a tudo. Ele já era um pregador, já era um homem de Deus. Eu já vi uma pregação sobre João 3,16 do Augusto Nicodemos, que eu gostei muito, vi do Hernandes Dias Lopes, eu vi alguns pregadores pregando sobre João 3,16. Eu fui numa conferência fiel e o Stuart Wallace, um inglês, ele pregou, um galês, né? Ele pregou sobre João 3,16, e cada pregação de João 3,16 que eu ouvi, o mesmo assunto, mas de uma abordagem diferente, foi muito rica para mim, né? E hoje eu vou pregar sobre 1 João, não João 3,16, tá? 1 João 4, 7 a 21. E que Deus fala que Deus é amor. Porque a gente termina esse ano e a gente inicia o ano que vem. Eu queria que você soubesse que Deus é amor, né? 1 João 4, de 7 a 21. Nós já oramos e vamos ler esse texto. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que o dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também, nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser que ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Ame, amor, 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 ame. Sabe quantas vezes ele fala sobre amor? 27 vezes nesse pequeno texto. João, ele é considerado o apóstolo do amor, né? A gente vê, né, o João 3,16 foi escrito por João, né?
falando e relatando, né? E ele se considerava o discípulo amado, né? Eu sei que todos os discípulos de Jesus, todos os apóstolos, todos que foram chamados, sentiam o amor de Deus, mas ele fala assim, o discípulo amado. Eu queria que você sentisse que você é amado por Deus nessa manhã, porque Ele nos ama, né? E essa carta, ela foi escrita provavelmente, muito provavelmente, 80 anos depois de Cristo. Praticamente, o João era o discípulo talvez mais novo de todos os outros apóstolos, e ele morreu de velhice na ilha de Patmos, né? Ele foi preso na ilha de Patmos, mas ele escreve essa carta provavelmente em Éfeso, e todos os outros apóstolos estavam mortos. E a preocupação, né? A preocupação dos discípulos era exortar a igreja para que ela permanecesse em Cristo, permanecesse ligadas a Cristo, né? E nesse texto ele faz algumas declarações para que a gente possa olhar para a Bíblia e para esse Deus que a gente cantou aqui, um Deus tão grande, né? Que não tem como a gente mensurar o tamanho desse Deus, não tem como a gente, tudo que a gente fala de Deus é pouco pelo Deus que Ele é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Semana passada a gente falou do menino, né? O menino que parece tão frágil, né? Mas Senhor sobre todas as coisas, né? E aqui, a primeira coisa ele fala que o amor é quem Deus é. 7:8 ele fala assim, amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No grego tem 4 palavrinhas para amor. Tem uma que chama storge. Storge é a palavra que fala do amor familiar. Se você reuniu no Natal com a sua família, ali estava reunido um grupo de pessoas que se amam, né? Uns mais que os outros, né? Alguns falam, eu amo esse aqui um pouquinho mais do que aquele, né? Aquela família reunida, aquele tio chato que você não, né? E eu não sou o tio chato, tá? Mas aquele tio, né? Mas aí reúne aquela família, né? Em torno, né? A gente fala assim, em torno dessa questão familiar que deve ser tão forte, né? Nós tivemos a reunião ontem com as crianças aqui, foi tão bom que foi, acho que a Vanessa falou que foram 56 pais e mães, 56, eu pensei que era 30, 56 é muita gente. Já imaginou se todos viessem hoje no culto aqui, né? Talvez futuramente, se Deus quiser, muitos daqueles vão estar aqui, amém? Mas foi tão bom ver aquela família reunida, um pai pegando o filho, pôr no colo, brincando com o filho, os outros mais assim, meio, não sabe como, né? Como agir no meio de uma igreja, né? Não pode dar um beliscão no filho, porque todo mundo vai ver, né? Então vamos devagar, né? Mas foi um dia tão especial ver a família reunida, né? Com esse amor, tudo presente, né? Tem outra palavra que é filia. Esse é aquele amor fraternal, né? Amor de interesse. Você conhece uma pessoa, né? Você se encanta por aquela pessoa porque ela tem afinidades iguais, né? Amor de amizade, amor de relacionamentos, né? Amor que gera músicas, né? Você já viu essas músicas? Aquela que ela me faz tão bem, né? Olha o Lu Santos aqui, né? Deus me livre, né? Mas é uma música assim que fala de um relacionamento, mas geralmente é algo que eu gosto. Eu gosto de algo que ela tem para me oferecer, né? Tem uma que ficou na minha cabeça, eu vou cantar aqui, vai ficar mais 2 semanas na minha cabeça. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo que eu quero. Horrível essa música. Mas ficou na minha cabeça, quando eu falei de amor, eu fiquei pensando nessa música. Música antiga, tá? Para os antigos aí vão lembrar dessa música, desse cantor. Não sei se é Amado Batista, não sei. É um desses cantores antigos, né? É uma música que você começa a cantar, o chifre já começa a crescer, né? Horrível. Mas é isso, né? Mas é amor de interesse, né? E tem um amor eros, né? Que é amor
na questão sexual, mas tem o amor ágape. Esse que eu falei que 27 vezes aparece nesse texto, 320 vezes no Novo Testamento. É o amor de 1 Coríntios 13. Eu queria ler um trechinho de 1 Coríntios 13 para você, do 4 ao 7, fala assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você já amou de alguma forma desse jeito? Alguém? A nossa deficiência como cristão está na questão do amor. E o amor ágape, ele fala que é um amor altruísta, né? E João 13, 25 fala assim: nisso conhecemos que amamos quando obedecemos os seus mandamentos. E quando a gente está falando desse tipo de amor, as pessoas confundem muito amor. Eu vi uma palestra, um apologista cristão, ele estava numa universidade e ele estava falando sobre Jesus para aquele grupo de universitário, e uma menina, na hora da pergunta, falou: posso te fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Ele falou assim: Deus me ama? Ele falou: sim. Ela falou assim: então isso para mim basta. E saiu. Quando ela ia saindo, ele chamou ela de volta: peraí, qual é o seu objetivo com essa pergunta? Ele falou: se Deus me ama, Ele não vai me condenar. E aí ele, com muita sabedoria, ele falou assim: mas a questão não é essa, sobre o amor de Deus, sobre a sua pessoa, sobre pessoas que estão aqui. A questão é: você ama a Deus? Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. E esse é o grande ponto, porque às vezes a gente se liga muito no amor. Eu vou dar um parênteses aqui com relação à questão da justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Nós não podemos esquecer disso. E aquele que ama a Deus, porque as pessoas hoje falam e gostam de ouvir falar que Deus ama, mas elas têm um problema na questão de amar a Deus. Porque amar a Deus está em abrir mão de fazer e de continuar vivendo uma vida como eu quero. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor, está lá em Hebreus 12, 29. Deus é fogo consumidor. E aí Ele é luz, e nele não há trevas nenhuma, está aqui em 1 João. Nele Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então a gente tem que entender que Deus é amor, mas também Ele é justiça. As duas coisas caminham junto na vida cristã. E temos que entender isso. Amados, amemos uns aos outros porque Deus é amor. E a gente só consegue enxergar e entender o amor quando a gente entende quem é Deus e ama a Deus acima de todas as coisas. Aí a gente começa a entender que tipo de amor é esse. Quão grande é esse amor de Deus por mim e por você. Mas eu tenho que entender que se eu amo a Deus, eu tenho que ter prazer em fazer a vontade dEle. E a vontade dEle muitas vezes não é, né, aquilo que me agrada. Aquela menina, quando ela fez aquela pergunta, ela estava vivendo uma vida conforme ela queria, né? E a dúvida dela é que ela falou: por que Deus me fez assim, como uma menina que ama outra mulher, né? E aí aquele apologista, aquele pregador falou para ela que muitas coisas que nós queremos fazer não agrada a Deus. E aí que vem a questão se eu amo ou não a Deus, a ponto de abrir mão daquilo que não agrada a Deus, a ponto de abrir mão do pecado, né? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente tivesse bem gravado nesse último domingo do ano é que o amor é quem Deus é. Deus é amor.
Segunda coisa é que o amor de Deus, ele se manifesta, né, da maneira como ele age por mim e como ele fez por mim e por você. Aí está no versículo 9 e 10, ele fala assim: nisto manifestou o amor de Deus em nós, em Deus enviado o seu Filho unigênito, seu único Filho ao mundo, não em que nós o tenhamos, não, enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, quando Jesus vem ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, esse Filho que se manifestou em carne, que viveu entre nós, e a função desse menino é trazer para nós salvação. O amor é manifestado no Evangelho do Cristo que vem e que morre na cruz por nós. O amor de Deus não é só de olhar, eu amo, eu criei esse povo e largou todo esse povo do jeito que eles estavam. Ele amou a ponto de entregar o próprio Filho, perfeito, o unigênito Filho de Deus. Aquele menininho que nós falamos a semana passada, cresceu, viveu, e o destino dele era a cruz, por amor a cada um de nós. E ele continua, né, no 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Quando Deus envia Jesus, não porque nós o amávamos, porque nenhum homem ama a Deus antes de entregar o coração e a vida dele a Jesus. O amor nosso é egoísta, é por nós mesmos. Nunca. Nós só entendemos o amor de Deus quando nós amamos de volta a Deus. E o amar a Deus é entender tudo que Ele fez por nós e ser grato por tudo que Ele fez por nós. É o que Ele fala. E Deus enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, né? Então, essa questão do amor de Deus, esse amor que eu falei do Evangelho, né, do amor manifesto de Deus pelos discípulos, ele caminhava em amor, e quando ele conviveu com várias pessoas, o que as pessoas entendiam que ele amava? Os discípulos entenderam isso. Esse amor é tão grande por nós, né? O filia, você ama, né? Eu amo a pessoa porque ela me ama, né? Eu amo você porque você me ama de volta, né? O ágape não, eu amo você apesar de você não me amar. Deus demonstra seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. E o pecado e o pecador, ele odeia Deus. Ele comete pecado porque ele odeia Deus. Então, quando Jesus nos amou e manifestou o seu amor por nós, não é porque nós o amávamos antes. É para que a gente entender esse amor tão grande, tão especial, que não se compara a nada, né? O storge, né, que é o amor, eu amo você porque você faz parte da minha família. É assim, né? Já o amor ágape é amo você e quero que você, né, seja membro da minha família. Todo aquele que nele crê, né? Nós somos filhos porque cremos. Nós fazemos parte porque cremos. Nós amamos porque cremos. Quando eu olho para Jesus, quando eu entendo o sacrifício dele por mim e quando eu me rendo a ele, aí eu começo a entender esse amor. Nenhuma pessoa que é levada ao arrependimento e se prostrar diante de Deus é que ele entendeu a grandeza de Deus e o amor de Deus. E a propiciação que ele fala é o sacrifício expiatório, né? Pelo pecado. É um amor de Cristo por nós, é um amor sacrificial, né? É aquele amor que leva você às últimas consequências.
Tem uma história de uma mãe que estava numa nevasca, estava muito frio, ela estava com aquele bebezinho dela. Então, ela forrou o chão com cobertor e cobriu o filho. Abraçou aquele filho. Ela morreu e quando tiraram ela, o filho estava vivo embaixo. Eu vi um filme de uma menina que o irmão dela estava também numa nevasca, num frio, ela cavou um cupim, ela fez um buraco embaixo do cupim, geralmente tem um buraco, ela cavou com as mãos, colocou o irmão dela lá e deitou na porta. Ela foi encontrada no outro dia, dura, mas o irmãozinho dela estava salvo. Esse amor a ponto, né, de entregar a vida, esse amor de Cristo por nós, esse amor de Deus por nós, né? A palavra de Deus diz que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja. É algo que você só consegue lidar se você ama a Deus. É impossível para qualquer ser humano no mundo inteiro amar dessa forma, a não ser que conheça a Cristo e que Cristo faça parte da vida dele. É isso que João está falando aqui, olha, vocês amam porque Ele te amou primeiro, né? E aí a nossa vida começa a ser transformada. Nós não enfrentamos a ira de Deus e a condenação de Deus porque o seu Filho se sacrificou por nós na cruz. Quando Jesus morre na cruz, Ele olha para aquela multidão ali e fala, Pai, perdoa-lhes, né? E Ele fala assim, está consumado, está pago, o preço pelo pecado está pago, pela morte de um inocente, né? Esse é a questão do amor, o amor de Deus por nós manifesto, é o que Ele fala aqui, Ele é manifesto por mim e por você. Terceira coisa que a gente pode aprender nesse texto é que o amor de Deus, ele requer algo de mim e de você. Versículo 11 e 12 fala assim, no 11 fala assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, né, o que requer de mim e de você? Devemos nós também amar uns aos outros. Devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Interessante aqui, né? Amarmos uns aos outros. O amor de Cristo nos une, o amor de Cristo nos constrange. Fazer algo que eu não estaria disposto a fazer sem que eu entendesse esse amor. Estender a mão para pessoas que não faria de maneira nenhuma se eu não soubesse que Jesus era o que Jesus quer de mim e de você, né? Falei ontem das crianças ali, dos pais, tinha pai que era intimidador, né? Eu vi um grandão ali que eu fiquei com medo dele, sinceramente. Falei, se esse cara me der um abraço, ele me quebra inteiro, né? Não era assim? Acho que todo mundo ficou com medo daquele homem. Mas eu falei assim, eu vou orar por ele, né? Ele e um outro grandão. Se um não batesse, o outro vinha e arrematava, né? Mas aí você olha e fala assim, o que Deus quer para a vida dessas pessoas? Como que essas pessoas podem conhecer esse Deus que nós conhecemos? Esse Deus é revelado pelo nosso amor. Quando ele fala que ninguém jamais viu a Deus, ele está falando num sentido, porque Deus é Espírito, né? Mas como que Deus é conhecido? Como que Deus é conhecido? Tem um homem, o imperador Adriano pediu para um homem chamado Aristides para ele conhecer os cristãos. Ele estava impressionado, o crescimento dos cristãos estava muito grande, perseguição, morte, um monte de coisa, e os cristãos não paravam de crescer. E aquilo incomodou de tal forma que ele falou, Aristides, vê o que está acontecendo aí. E o relato da Aristides para ele é interessante, ele fala assim, os cristãos convencem as pessoas a seguirem o seu Cristo pela maneira com que os amam.
Interessante, né? Os cristãos convencem as pessoas a seguir o cristianismo pela forma como eles amam. Quando eles se convertem, eles se chamam de irmãos. Gente que nunca se conheceu. Negro, branco, amarelo, azul, não sei que cor que é, né? Chama de irmão. Nós temos irmão de Moçambique aqui, né? Diferente da gente, da maneira da gente e tudo, mas com o mesmo entendimento do mesmo Cristo, que começa a conversar com a gente, parece que a gente conversa há anos, conhece há anos, porque o Cristo que habita nele, habita em nós, e ele se move em nós, e ele se comunica através de nós. Não tem racismo, não tem nada, não existe nada disso. Existe um que é Cristo, que reina sobre a nossa vida. E ele fala isso, olha, ele se chama de irmãos. Quando um tem necessidade, olha que interessante que ele fala, eles jejuam por 3 dias para suprir a necessidade dos outros. Jejuam para suprir a necessidade do outro, não come para que o outro possa comer. A história do Hamburg lá, né, na cadeia, que eles ganhavam pão seco e água. Né? O que eles faziam? Eles tiravam a 10ª parte do pão e guardavam para aqueles necessitados, né? Para aqueles doentes, para que eles possam comer um pouquinho mais, uma porção a mais. E ele fala que na cadeia, o cara que era o algoz, o pior de todos, o que mais o machucava, ele vendo essa cena do amor daqueles presos uns pelos outros, eles queimavam o pé dele, né? Tem se você põe num filme no YouTube, ele indo na Europa fazer uma pregação para falar sobre Jesus, anda com dificuldade porque ele nunca conseguiu andar normal, porque eles queimavam a planta do pé dele. E aquele carrasco que mais o perturbava, teve um dia que, batendo nele, e ele orando pelo cara, o cara se ajoelha diante dele e fala, eu não aguento mais. Eu quero conhecer esse Cristo, eu não aguento mais. Ele se rendeu a Cristo. Pouco mais de um mês, esse carrasco foi morto, por abandonar, né, o partido, por amor a Cristo. Eles obedecem ao mandamento do seu Messias, vivem sóbria, honestamente e em tudo dão graças a Deus. Esse foi o relato do Aristides, por imperador Adriano. O que a palavra está falando aqui para nós é isso. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Isso não é uma coisa fácil, irmãos, porque nós resistimos a esse amor. A natureza de pecado que ainda habita em nós resiste a esse amor. E não é um amor que eu vou cobrar do irmão, é um amor que eu tenho que cobrar de mim mesmo. Nós temos, muita gente vem na igreja, minha igreja não me amou, a igreja... E você? Né? Então, eu como pastor, você, pessoalmente, tem que olhar para você e falar, Deus, eu tenho amado dessa forma. As pessoas estão se aproximando de Deus através de enxergar o meu amor, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Jesus fala para os discípulos, vocês serão reconhecidos por amor que tem uns pelos outros. Essa é a grande arma do Evangelho. É o grande poder do Evangelho. Transformador. É uma pessoa que não amava ninguém, que odiava todo mundo, mas passa a amar, porque Cristo o amou primeiro. Né? Aqui fala também que o amor de Deus nos aperfeiçoa. O 13 em diante fala assim, nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Impossível eu e você amarmos sem que o Espírito Santo habite em nós e nos transforme.
Nós somos selados com o Espírito Santo quando cremos. E quando cremos, esse Espírito habita em nós. E quando esse Espírito habita em nós, ele vai nos transformando, vai nos incomodando. O pecado já não é agradável mais para nós, não deve ser. E esse Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito age através de nós e vai nos moldando. 14 fala assim: nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Jesus veio para salvar, e nós olhamos para as pessoas do mundo e falamos: eles precisam ser salvos, eles precisam conhecer esse Cristo que eu conheço. Para amar, precisa conhecer esse Cristo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se com tua boca confessar que Jesus é o Senhor e em teu coração creres, serás salvo. É assim. Você pode se esforçar para amar sem Cristo, vai se frustrar. Vai se frustrar. Mas quando você reconhece que Jesus é o Senhor, né? Ele é o Filho de Deus, Deus permanece nele, né? E ele em Deus. É algo tão profundo, né? Nós fazemos parte, né? É o Emmanuel, é o Deus em nós, não é mais o Deus conosco, mas é o Deus em nós. Muito mais do que a gente pode entender, mas é uma transformação do nosso caráter, né? 16 fala assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Sempre a ligação, a palavra amor, né? 1 Coríntios, ele fala que o amor permanecerá sempre, porque o amor é que Deus é. 17 fala assim: nisso é em nós aperfeiçoado, né? O amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo ele é também nós somos no mundo, né? João 17, Cristo fala, ele faz uma oração por nós, pela igreja, pelos discípulos, mas por nós também. E essa oração é tão bonita que ele fala com relação a isso, o vínculo, essa união que nós temos com o Pai, através de Cristo. E é isso que ele está falando aqui, é algo tão profundo, né? É um amor que gera muitas coisas, né? Um amor que nos aperfeiçoa. E ele continua: no amor não existe medo, né? Coragem é algo que Josué fala: ser forte e corajoso. Várias passagens Deus fala para a gente ter coragem, porque o mundo que nos cerca é um mundo cruel, né? Nós sabemos que a gente tem temor de muitas coisas que acontecem à nossa volta, mas nós temos que lançar fora o medo, né? Para que a gente caminhe, né, no amor de Deus. E ele continua, esse amor que nos aperfeiçoa, ele fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Volta a falar, né? A iniciativa é sempre de Deus, sempre de Deus. Deus nos ama e nós devolvemos esse amor quando a gente entende esse amor. E a gente, entendendo esse amor de Deus e amando a Deus, a gente se coloca diante dele numa situação não de arrogância, mas de humildade, né? Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, né? No mundo que nós estamos vivendo, tanto ódio, não é mesmo? Tanto ódio, tanta coisa ruim acontece por causa desse ódio destrutivo. E o amor de Deus e o amor da igreja, ele se insere nesse mundo
para que as pessoas possam enxergar esse Deus e ser transformada por esse Deus. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, a gente sabe isso por Atos, e é interessante como ele fazia. Ele chegava nas casas onde tinha reuniões de cristãos, ele pegava pelo cabelo, né? Ele ficou tão envolvido na morte de Estevão, né? As pessoas apedrejando Estevão, ele estava ali consentindo com tudo aquilo. Mas aí, aquele momento e a vida de Estevão, ele fala do espinho na carne, né? Muitos historiadores e teólogos, e eu também concordo com eles, que o espinho na carne de Paulo, parte dele era o olhar de amor de Estevão. Quando Estevão fala assim: Pai, perdoa-lhes. Estevão, ele tem a visão do pai e do filho, né? A visão que a gente é tão, para nós, perturbadora, mas ele vê o filho no trono, e aquela visão, ele fala: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Uma pessoa sendo apedrejada e olhar para aqueles algozes e amar. E aí Paulo fala que o espinho, né, que vem, a questão do arguilhão, o arguilhão que, sabe, que o ódio vem e vê o amor de volta, o ódio vem e o amor de volta. Romanos fala que o amor acumula brasas vivas na cabeça das pessoas. É o maior poder do cristianismo. O maior poder que tem o cristianismo é o amor incondicional que nós aprendemos a ter com o nosso Senhor. Um amor que perdoa, um amor que faz o bem quando recebe o mal, né? E aí ele continua se dizendo: Obadiah chamando mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem pode ver, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Assim ele encerra: aquele que ama a Deus ama também o seu irmão. Mas é interessante que eu vou ler os 5, de 1 a 5, que é o fechamento de tudo isso, né? E aí eu vou fazer alguma aplicação para nós, e aí a gente encerra esse culto. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Cristo? Crê? Se você crê, você é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, eu amo a Deus que me gerou no ventre da minha mãe e tal, tudo, né? Também ama ao que dele é nascido. Então, se eu amo a Deus que me gerou, eu amo aqueles que Deus gerou como irmãos, né? Tem que ser natural, sabe? É uma nova natureza, uma nova criatura que começa a enxergar e fazer as coisas movido por esse amor. Nisso conhecemos que amamos aos filhos de Deus quando amamos a Deus. Então, nós amamos porque nós amamos a Deus primeiro. Não tem como eu amar o meu irmão sem eu não amar a Deus primeiro. E é isso que ele está falando aqui. E praticamos os seus mandamentos. Quem ama tem amor pela lei de Deus. É o que eu falei, que aquela menina não entendia isso. Se Deus a ama, tudo bem, mas se ela ama a Deus, ela ama os mandamentos e guarda os mandamentos. E ele fala assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Se você está fazendo as coisas com um peso, né, nas costas, puxa vida, tudo é difícil, avalie um pouco o seu amor. Fazer a vontade de Deus não pode ser penoso. De vez em quando a gente cai em pecado, irmãos. João fala isso: se você confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se dizemos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Isso acontece na minha vida, na sua vida. Não é algo constante de eu amar o pecado e abraçar ele. Não, o pecado tem que nos incomodar. E guardar e fazer os mandamentos de Deus
não pode ser penoso, não pode ser uma coisa, ai meu Deus, que sofrimento de fazer a vontade de Deus, que sofrimento de amar o meu irmão, né? De abraçar o meu irmão. É isso. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E aí, esse ano, se você quer um ano de vitória, né? Aqui, a questão do vence aqui é Nike, no grego é Nike, né? Você já viu a Nike, o símbolo da Nike é vitória, né? Aquele símbolo que fala da Nike, a Nike quer dizer vitória. Mas a vitória de Deus que nos dá sobre o mundo não é a vitória do mundo, não é a vitória daqueles líderes moçambicanos que estão matando os outros para ser vitorioso, para ganhar, conquistar, não. Não é a vitória dos romanos que eles vinham e dominavam todos os povos com a imposição da força, não é essa a vitória. A vitória sobre o mundo é a vitória sobre esse mundo corrompido, a vitória sobre esse mundo mau, cheio de ódio. E a gente vence, né? Ele fala, essa vitória do mundo é essa nossa fé. Quando a gente crê em Cristo, nós confiamos nele, né? E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se você creu, então você é vitorioso. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então, a fé em Cristo, a crer em Cristo, é o início de tudo. Quando a gente crê em Cristo, isso gera em nós o entendimento do amor de uma forma diferente. É um amor, não é mais o storge, não é o filéu, mas é um amor ágape. É um amor diferente, né? E amar a Deus faz com que eu tenha prazer em obedecê-lo. O pecado passa a ser algo abominável, e tem que ser algo abominável, né? E os mandamentos, eles não podem ser um peso. E Cristo, Ele é a nossa vitória. Amém? Vamos orar? Vamos orar. E o amor ágape gera louvor, né? As músicas que uma pessoa que ama o Senhor compõe, elas são uma exaltação a esse Deus que nós cremos. A gente tem muito cuidado quando escolhe as músicas, para que qualquer louvor, seja uma referência e uma exaltação desse Deus, né? Porque é isso que o amor ágape gera em nós. E quando a gente louva a Deus, a gente louva alegre pelo que Ele fez por nós. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua Palavra. Agradeço ao Senhor pela nossa salvação, que nós temos pela graça em Cristo. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos aperfeiçoado nesse amor, mas nós precisamos cada dia mais, Deus, crescer no conhecimento do Senhor, da Tua graça, para que a gente se pareça com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Ele nos conduza, para que essa igreja possa ser realmente reconhecida pelo amor que temos uns pelos outros. Para que o Teu nome santo seja exaltado. E para que muitas pessoas vejam a Sua luz em nós. E muitos possam ser salvos, assim como nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos olhar para a cruz.